A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Olá para você que está ouvindo essa edição do Universidade 93,7. Meu nome é André Martins Gonçalves e hoje teremos o especial Rádio Crônicas Esportivas, a seleção brasileira de futebol na Copa do Mundo da Rússia 2018. Contamos com a participação do cronista esportivo Chico Bicudo. Bom dia, Chico, como vai? Bom dia, André. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Prazer enorme conversar com vocês. O prazer é nosso. Vou contar um pouquinho mais sobre este nosso convidado que está comigo aqui no estúdio. Chico Bicudo se formou pela ECA, tem 46 anos e torce para o Santos. Escreveu os livros Memórias de uma Copa no Brasil, Crônicas Boleiras e Crônicas Boleiras, Segundo Tempo. Esta é a primeira parte deste especial com Chico Bicudo. O intuito desta conversa é o de partilharmos experiências que eu e o Chico tivemos com um tema em comum, Copa do Mundo e Crônicas. Em 2018, a Rússia sediou o maior fenômeno futebolístico do planeta, que terminou com o bicampeonato da França. Com o decorrer da competição, Chico e eu fomos escrevendo crônicas a respeito dos jogos. Minha atuação ficou mais restrita às partidas da seleção brasileira, enquanto Chico abordou o torneio como um todo. Chico, conta pra gente, quantas crônicas você escreveu? Foram crônicas diárias, começando com a abertura e terminando, claro, obviamente, com a partida final. Elas foram publicadas num portal, num site muito bacana, que já completando aí 2 anos, o Chuteira Futebol Clube, que é pilotado, foi idealizado por 2 mestres do jornalismo esportivo, o Luiz Antônio Prosperi e o Luiz Augusto Mônaco Guto, aproveitando toda a experiência deles, passagens por grandes jornais, pelo Estadão, pelo Jornal da Tarde, Diário Popular, e muito generosamente no final de 2016, quando eles colocaram o barco para navegar, quando o site entrou no ar, eles me fizeram o convite para assumir uma coluna semanal de crônicas, especificamente de crônicas. E claro, agora com a oportunidade especialíssima, maravilhosa da Copa do Mundo, a gente acabou combinando e acertando que eu publicaria diariamente, excepcionalmente, uma crônica, tentando escapar um pouco, fazendo valer aquilo que é o espírito da crônica, né? Preocupada com o comum, um olhar diferente, as curiosidades, trabalhar com uma certa ironia, buscar personagens, mas escapar do factual, né? Até porque eu não tinha como lidar com isso. Eu fiquei aqui no Brasil e tinha que ter esse olhar, precisei ter esse olhar atento para esses outros detalhes, essas outras minúcias. Iremos abordar as relações entre as nossas crônicas durante os jogos da seleção. Será que pensamos da mesma forma? Você vai perceber os momentos em que involuntariamente nos aproximamos e distanciamos a respeito de determinados assuntos. Vamos começar? Brasil 1, Suíça também 1. Crônica 1. O 1 na sala e no placar. Uma das muitas circunstâncias características de uma Copa do Mundo é a reunião em dia de jogo do Brasil. Qualquer espaço marcado por uma coletividade de pessoas é palco para ver a seleção em ação. Ou também pode assistir sozinho, como foi no meu caso. Solitariamente, assisti a estreia do Brasil na Copa da Rússia contra a Suíça. Neste final de semana, não voltei para Aparecida como faço costumeiramente. Fiquei em São Paulo, e por acaso do destino, todos que dividem o apartamento comigo não estavam. Podia ter ido para qualquer lugar que tivesse um agrupamento em torno de uma TV ou telão, mas decidi ter essa experiência. Percebi que nunca tinha passado por isso. Logo no pré-jogo, o que era exibido pela televisão, além da chegada dos jogadores da Rostov, era justamente a reunião coletiva de torcedores. Estava sentado no sofá. O vento trazia pela janela o barulho na rua e nos prédios vizinhos. Antes mesmo da seleção entrar em campo, os brasileiros já estavam comemorando. Copa do Mundo é sinônimo de clima de festa, não é mesmo? Em casa não seria diferente, já que minha família iria se reunir para um churrasco na hora do jogo. Como mais de 200 quilômetros nos separavam, mantinha-se o veredicto, sozinho. Minutos antes dos jogadores adentrarem os gramados, estava inquieto. Com certeza, se tivesse reunido, também ficaria, mas não é a mesma sensação. Finalmente, depois de 3 dias de competição, o Brasil iria jogar. Assistir partidas de outras seleções não tem nenhuma semelhança com ver um jogo da seleção. Parece não ter nenhuma responsabilidade. Quando o Brasil joga, espera-se exímia apresentação e resultado contundente. O país como um todo estava com altas expectativas para o torneio, esperando para confirmá-las em campo. Assim que o capitão Marcelo pisou no gramado, houve fogos de artifício retumbando no céu. Era a contribuição de algum torcedor ou grupo de torcedores para com a equipe. Antes de a bola rolar, mais fogos.
Quando Gabriel Jesus deu o primeiro toque para pôr a bola em jogo, se alguém ainda não estava em ritmo de Copa, aquele foi o momento da mudança. Torcer é realmente muito diferente de assistir futebol. Envolve emoção, sofrimento e paixão. Com o primeiro ataque da Suíça, isso ficou claro. A cada jogada que nossos adversários faziam, o perigo de gol era potencializado na minha cabeça, independente da real efetividade da jogada. Na primeira chance de gol do Brasil, me animei com a partida. Percebi que estivera muito quieto, totalmente o oposto do que se estivesse reunido em algum lugar. Meu grito pelo quase gol seria amplificado pelo de outros. Depois de uma bola cruzada para a área suíça e afastada por um defensor, veio o primeiro dos momentos mais aguardados pelos brasileiros. Em um chutaço de fora da área, Felipe Coutinho guardou o primeiro gol do Brasil na Copa. Não preciso nem comentar que minha euforia e comemoração seriam diferentes de outra situação, não é? Dei o abraço característico depois de um gol na almofada que estava do meu lado. Mais fogos de artifício fizeram minha mente imaginar como meus conhecidos estavam naquele momento de ânimo geral. O resultado parecia promissor. Mesmo assim, qualquer possível acontecimento com Neymar era motivo de preocupação. Além das investidas contra o atacante em campo, a baixa umidade também era um perigo para ele. Tenho certeza de que a preocupação de, por qualquer motivo que fosse, não contar com a estrela do time novamente era generalizada. Devido à situação, estava compartilhando esse pensamento apenas comigo mesmo. O primeiro tempo acabou e decidi fazer uma pipoca para aumentar minha lista de companhias. Mal começada a segunda etapa, veio o lance que deixou tudo em silêncio. Não só a minha sala. Como será que o gol da Suíça tinha sido recebido nos outros lugares? Nenhum fogo de artifício estrondou no céu quando igualaram o placar. Sozinho, só escutava o barulho da minha mastigação. Em campo, os jogadores tentavam fazer com que o árbitro olhasse para o telão, que mostrava o lance e o empurrão do atacante suíço em Miranda. Fiquei imaginando todos os espectadores apontando, juntos, para fazer com que o juiz revisse o lance. Eu, uma única pessoa, nem tentei me juntar àquele propósito. Que força teria? O empate, e principalmente a ideia dele realmente se concretizar, estava me angustiando. Fiquei pensando em como estaria o clima do churrasco da minha família, ou dos meus amigos que estavam reunidos. O caminho para o segundo gol não veio. Em casa, comecei a me exaltar, assistir de pé e perdi a conta de quantas vezes quase gritei gol do Brasil e lamentei as chances perdidas. Na verdade, foram 5 vezes no mínimo. O nervosismo e a aflição começaram a ganhar forças. Se sozinho já estava bastante abalado, imagina em um ambiente coletivo, naturalmente marcado por muitos sons, pairado no silêncio quase absoluto da espera por um gol, que só era preenchido por barulho quando, em massa, os torcedores lamentavam mais uma tentativa de gol em vão. Assim como os jogadores, terminei a partida com as mãos na cabeça. O início da trajetória do Hexa teve essa conturbação, muito do desânimo com o resultado a herança da Copa passada. O Brasil sempre depositou todas as suas esperanças na seleção, e o receio delas irem por água abaixo mais uma vez ficou estampado na cara dos torcedores após o jogo. Assistir a um jogo do Brasil na Copa do Mundo sozinho não é apenas solitário. Devido às proporções da competição e da atmosfera que ela cria, parece ter um efeito muito mais retraído do que reservado. A Copa do Mundo tem a particularidade de reunir pessoas. Assemelha-se a outras festas e eventos nacionais em que a confraternização é tida como intrínseca. O único gol marcado pela seleção se assemelhava à única pessoa presente na minha sala. Em meio à minha solidão, que bom seria se realmente estivesse sozinho. Não contente com a minha situação, a Suíça decidiu marcar um também e deixar o placar acompanhado. Tudo conspirava para que, do todo, eu fosse o único só. A quantidade de pontos que o Brasil ganhou também se assemelhava ao meu status. 1. Deste primeiro jogo, não fiquei com uma má impressão da equipe, mesmo com a atuação discreta. A trajetória da sexta estrela no uniforme canarinho, para mim, permanece da mesma forma, iminente. Só espero que, assim como um futebol contagioso e vitórias da seleção, não tenha que repetir essa experiência e assistir sozinho. Talvez este tenha sido o retrato que confirme que o futebol é, realmente, um jogo coletivo. Vamos ouvir agora a crônica do Chico. Crônica 1. Tite e comunicabilidade. Edu Gaspar entrou esbaforido na sala que funciona como central de informações na concentração da seleção brasileira. Professor, mostrou o celular, moveu 3 vezes a sobrancelha, coçou a ponta do nariz com o dedo mindinho da mão esquerda. Provavelmente um código previamente combinado para quando aquele momento chegasse. Olhou fixamente para o céu. Tite já sabia das conversas que Felipão tinha tido com os deuses do futebol durante a Copa de 2014. Pediu licença para ficar sozinho. Quanto tempo? Não sei, respondeu. Depende dele. Olá, prazer. O amigo da Dona Lúcia eu chamava de gaúcho de bigodes.
Você vai ser o gaúcho média training. Serei breve e objetivo. Preciso voltar na velocidade da luz. O Himalaia espiritualizado que habitamos está em frangalhos. As divindades que estão incumbidas de acompanhar e proteger as seleções favoritas estão inexplicavelmente perdendo seus poderes. Se não conseguirmos estancar essa sangria com o Supremo Divino, contudo, muitas passagens de volta discretes de camisas pesadas precisarão ser antecipadas. O estrago será gigantesco. Mas diga, o que aconteceu ontem? Instabilidade, oscilação, absolutamente normal. O Miranda não viu mesmo o atacante suíço nas costas, ocupando espaço vazio? Dispersabilidade, distraibilidade, sem a concentrabilidade necessária. Acontece. Cara, são humanos. Manda o Neymar cortar o cabelo, imediatamente. Aquela mistura de cacatua com lhama arrepiada em macarrão miojo desvia o foco. Ninguém respeita aquele troço. É preciso respeitar as individualidades, garantir a transição harmônica da mocidade para a maturidade. Não entendi a entrada do Renato Augusto. Confiabilidade, controlar a posse de bola, retomar as triangulações e melhorar a passibilidade. Você tem 3 dias para corrigir essas fissuras. Me ajuda a te ajudar. Treinabilidade, muita, total, com muita intensidade. E o emocional? Está abalado? Vai ter choro de novo? Precisamos recuperar o grau máximo da focabilidade e a capacidade de pressionar com agressividade sem esquecer das aproximações e da coletividade. Uma dica, gaúcho média treine. Empatite não cabe em Copa do Mundo. Tite encheu a boca para mandar marimbondo de palavrões. Ficou no vácuo. A divindade já tinha sumido no rabo brilhante de um cometa. Olha, Chico, nessa primeira crônica eu falei sobre a minha experiência e os meus sentimentos. Já você se centrou no nosso treinador. Por que você escolheu a figura e os trejeitos do Tite para sua crônica pós-primeiro jogo? Naquela perspectiva de tentar encontrar ali algum detalhezinho, alguma nuance, alguma firula, uma firula no bom sentido, que pudesse escapar exatamente de uma narrativa mais factual, a gente não tinha. O Prósperi foi para a Rússia. O editor do site ele foi para a Rússia, lá ele andou, fez várias matérias sobre os jogos, coberturas, entrevistas coletivas das quais ele participou, e a ideia era também que a crônica pudesse ser algo complementar, né? Que pudesse lançar um outro olhar. E é curioso esse processo de criação, porque você fica ali naquela tensão do jogo, acompanhando o jogo, torcendo, sofrendo, desejando uma boa estreia, querendo que o Brasil fizesse uma boa estreia. A expectativa era imensa, era enorme. A gente imaginava mesmo ali que aquela boa campanha, que as boas vitórias e, sobretudo, o jeito bacana, bonito, alegre de jogar, muitas vezes nos lembrando até, claro, guardadas as devidas proporções, mas um pouco do que tinha sido a seleção de 82, né, aquela seleção mágica do Tele Santana. Então a expectativa era muito grande. E ali no primeiro jogo ela não se confirmou, né? A gente já ficou, a tua própria crônica mostra um pouco isso. Claro que há uma tentativa de convencimento de que não, vai dar tudo certo, o Hexa vem, mas a gente saiu daquele jogo ressabiado. E eu fiquei pensando, bom, como é que eu posso representar todo esse cenário a partir de um personagem? Aí eu fui para o Tite, porque o Tite é o cara que depositava boa parte dessas expectativas, foi um cara que pegou a seleção no meio do caminho, teve que começar um trabalho do zero já com 2 anos perdidos e só mais 2 anos para ele acertar e ajustar as coisas. Não foi só um passe de mágica, claro, tem muito da competência dele. Ele é um estudioso do futebol, é um obcecado por isso. E ele conseguiu colocar a seleção brasileira num curto espaço de tempo, num patamar extraordinário, né? De encarar de igual para igual as seleções que já vinham sendo treinadas e jogando um futebol vistoso há algum tempo. Eu falei, então vamos falar um pouco do Tite. E o Tite se a gente for buscar uma caricatura dele, é esse gaúcho performático, em alguns momentos exagerado, com essa fala da titibilidade, né, a competitividade, o merecimento. Ele tem todo um jeito especial de dialogar, de falar,
que é engraçado, é curioso, chama atenção e acaba revelando a expressão, a forma de se expressar, acaba revelando muito do que é a personalidade do Tite. Né? Em alguns momentos teimoso, em alguns momentos turrão, em alguns momentos amistoso, afável. Então eu tentei escapar um pouco para tentar representar esse mosaico de Tites que existem no único Tite a partir dos trejeitos da fala dele. Vamos agora para a próxima crônica. Brasil 2, Costa Rica 0. Crônica 2, Sentimento de Copa. O segundo episódio da trajetória do Brasil na Copa da Rússia terminou com emoção. Não que a partida tenha sido empolgante. Logo após o apito indicando o final da partida, Neymar caiu de joelhos em uma demonstração de comoção. A seleção venceu sua primeira partida no torneio. Os mais incrédulos fizeram questão de enfatizar que o Brasil não triunfava havia 3 jogos, sendo 2 deles na Copa passada. Ressalvo um tanto quanto limitada e iníqua, pois no dia 13 de junho de 2014 no Maracanã, terminava a Copa sediada no Brasil. A participação da seleção acabara 5 dias antes, no dia 8. Junto com o título alemão, veio o término daquela edição. E parece que é justamente isso que tais críticos não entendem. A Copa seguinte não é uma continuação da competição passada. A confirmação deste fato é que as seleções que compõem o Mundial não são as mesmas. Nem os jogadores das equipes que se mantêm na disputa são exatamente os mesmos. E sem falar também no intervalo de 4 anos. Se no universo político um novo candidato que assume, frente ao fracasso do anterior, alega uma renovação, por que no futebol teria que ser diferente? Com o fim de uma Copa, se tem o início de um novo ciclo. Tudo bem que é inegável que o legado do 7-1 paire sobre a seleção. Entretanto, de nada adianta descarregar gratuitamente nos jogadores nossos desapontamentos e anseios como torcedores do país mais campeão de todos. Nos remanescentes, nos que não jogaram no dia do Mineiraço e muito menos nos que nem compunham o elenco. Pelo menos, não antes da hora. Nas adversidades, busca-se um responsável. Não que jogadores não tenham suas parcelas de culpa, muito pelo contrário. O ônus de todo profissional é arcar com as consequências dos seus atos. No caso do Mundial passado, responsabilizaram os protagonistas da dolorosa eliminação. Nesta, já estão sendo vários os encarregados. O goleiro que falha, o defensor que compromete, o meio-campista que se esconde, o atacante que não resolve, o técnico que se mantém impassível. Na quinta foi o Messi, na sexta, Neymar. Logicamente que as críticas e cobranças recaem em quem tem potencial para decidir. A terminologia de craque inclui essa conotação. Espera-se destes a capacidade de mudar e de resolver um jogo. Porém, se o futebol dependesse somente disso, perderia o seu encanto. Não podemos ficar reféns de maestria. Deve-se cobrar dos jogadores, ainda mais de quem veste a camisa do Brasil, da nossa seleção. Este é o cerne da questão, diferenciar cobrança de condenação. O plantel não se resume às estrelas, são 23 jogadores convocados. Justamente por isso, a crucificação de atletas específicos num esporte essencialmente coletivo é levar em consideração somente uma parcela muito limitada do todo. E o Neymar está devendo, isso é fato. Mas responsabilizá-lo pelo não convencimento do futebol da seleção é intransigente e uma falta de discernimento. O Neymar tem que amadurecer, outro fato. Ele precisa entender que já tem 26 anos e que atitudes de menino não cabem mais. E isso não implica em nada na questão do seu estilo de jogo ousado e alegre. É questão de profissionalismo. Neymar percebe toda a pressão que tem em seus ombros. É inevitável. Sempre foi dessa maneira. A questão está na cobrança. Se ele não marca gol, foi ineficaz. Nem mídia. Se o Brasil não ganha, acusam que não jogou bem. Se o Brasil leva gol, a culpa é dele, de algum jeito. Até mesmo se não atua, denunciam a dependência da seleção para com ele. Nem dependência. E quando joga bem, não fez mais do que obrigação. As críticas ainda se potencializam em época de Copa do Mundo. Seu choro não foi de fraqueza. Apesar do que muitos possam achar, se emocionar é uma demonstração muito comum e natural. É humana. A tentativa de deslegitimação do ato é ignorar totalmente o lado emocional no esporte, além de um desserviço. O futebol, dentre as muitas coisas que significa e representa, é um jogo de emoção. Ainda bem que ela se manifesta. Imagina se não. Agora a crônica do Chico. Crônica 2. Cai em campo e no banco. Artigo 1º, parágrafo único do Código Divino da Bola. Durante a realização das partidas, é terminantemente proibido aos entes mágicos estabelecer qualquer tipo de comunicação, verbal ou não verbal, com seus protegidos. Nunca antes na história das relações entre mundos boleiros sobrenatural e profano, alguém havia ousado passar por cima de tal norma. Aproveitando-se do fato de estar em São Petersburgo, cidade onde a Revolução de 1917 explodiu, todo o poder aos sovietes. O deus boleiro que abençoa a seleção brasileira achou por bem correr o risco e quebrar o protocolo. O dever do revolucionário é fazer a revolução, decretou.
A situação era tão angustiante, linha de 5 fechadíssima e implacável, troca lenta de passes, Navas em boa jornada, um confronto com a Sérvia anunciando-se como tudo ou nada, o exemplo hermano a assombrar, que ele nem pensou em acessar o celular vermelho secreto da comissão técnica. Apareceu de corpo e alma, ou quase isso. Carrancudo, ficou escondido no túnel de acesso ao campo, esperando uma brecha. Assim que Neymar se atirou na área e tentou simular mais um pênalti, tendo sido imediatamente desmascarado pela arbitragem eletrônica, o barbudo que habita o Himalaia divino se misturou à confusão. Chamou Adenor de lado e foi duro, falando grosso e bem rápido no ouvido do gaúcho Media Training. Isso que ele fez é pilantragem, ceninha patética, desempenho de ator canastrão. Nem o Davi Luca marcaria essa falta. Tite, ensine como deve ser feito. Ensine, você é o professor, e a tarefa revolucionária de todo educador é educar a juventude. Antes que fosse descoberto, o que poderia ter provocado uma hecatombe na Rússia voltou ao esconderijo. Assim que o Caicai da camisa 10 azul marcou o segundo gol e decretou a sofrida vitória do Brasil contra a Costa Rica, Tite olhou para o Barba espiritualizado. Agachadinho, encolhido, ele deu uma piscadinha, fez sinal de positivo e disse: "Agora é a sua chance." Adenor obedeceu. Saiu correndo como se não houvesse amanhã. O terno todo desbeiçado e esvoaçante. Escorrega à esquerda, desliza à direita, dá uma patinada, curva o corpo para frente, até finalmente desabar num peixinho sensacional. Rolar então de lado, mais um rolamento lateral numa quase cambalhota perfeita para levantar ainda meio torto, desengonçado, mas já pedindo a falta. Tivesse sido solicitado, o VAR certamente confirmaria a infração. Quando abraçou Neymar na lateral do campo, aliviado e eufórico, falou ao pé de ouvido do craque. "Viu como é para fazer da próxima vez? Aprendeu? Tem de ter elasticidade, plasticidade. O segredo é a intensidade, o movimento coordenado de rotação para alcançar convencibilidade. E obrigado pelo gol." No meio da comemoração, Neymar ficou meio espantado, quase sem entender, mas sacudiu a cabeça afirmativamente, guardou a instrução. Não vê a hora de poder colocá-la em prática, talvez contra a Sérvia na próxima quarta-feira. O mais importante é que agora o Brasil tem 2 Caicai em seu elenco, o craque do time e o treinador. Com esses 2, seremos imbatíveis. Ninguém vai nos derrubar, a não ser eles mesmos em suas autoquedas espetaculares. Sobre a nossa estrela Caicai, nossa abordagem foi bem diferente. Qual foi a sua impressão depois daquele jogo? Acho que foi um jogo também marcado por muita pressão, muita tensão, muita cobrança. Acho que a tua crônica consegue capturar, melhor dizendo, bem a atmosfera daquele jogo, porque existia sim essa narrativa, né? O Brasil não ganha em Copa do Mundo faz 3 jogos, vem do 7-1, toma um 3-0 numa decisão de terceira e quarta contra a Holanda. Todo o otimismo que marcava a estreia na Copa da Rússia, e veio a frustração do empate, e de fato é o clichê, é o senso comum, mas passou a ser o jogo contra a Costa Rica passou a ser um jogo chave, decisivo provavelmente para o Brasil. Uma derrota seria um desastre, um empate seria bastante complicado, porque provavelmente obrigaria o Brasil a fazer o resultado dependendo de um resultado dos outros 2 concorrentes na terceira rodada. Então a vitória se colocava como a única alternativa, a única saída possível para esse impasse. E o Brasil jogou razoavelmente bem. Teve alguns momentos, alguns lampejos, acabou escorregando em alguns outros. Não foi um jogo homogêneo, né? Foi cheio de altos e baixos, mas o Brasil teve ali lampejos também de um futebol melhor do que aquele que tinha tido na estreia. Mas o gol não saía. O jogo estava encruado, estava ranheta, estava doído, e a gente torcendo. Quando sai o gol, é aquela explosão e vem aquela cena épica da comemoração. O Tite, naquilo que é o Tite, né? Ele tem esses arroubos, essas explosões, ele sai correndo, tropeça, dá aquela cambalhota, tenta fingir que nada aconteceu, mais ou menos como a gente quando desce na estação errada do metrô, acorda assustado, você desce, você percebe que não é aquela, você volta. Ele toma aquele tombo, levanta, machucou, não aconteceu nada, segue o jogo. E já vinha muito atuada daquilo que eu acho, sim, que tem uma certa razão de ser. O Neymar é muitas vezes um jogador exageradamente midiático, que simula, que cai, que tenta, que acaba entrando muito na onda do adversário, mas eu acho também que na outra face dessa mesma moeda, como você também muito bem aponta na crônica, ele é um jogador, se não perseguido,
visto com outros olhos. Né? Essa coisa do marketing, não joga nada, é o Neymídia, é o Caicai, não é decisivo, ele é amarelo, isso tudo é uma grande bobagem. O Neymar é um jogador extraordinário, é um dos 3 melhores jogadores do mundo, sim, hoje, independentemente das eleições, das escolhas, ele é um craque de bola, e me parece uma bobagem a gente ficar apedrejando aquele que pode ser, poderia ser e pode ser ainda o responsável pela nossa, um dos responsáveis pela nossa sexta estrela. Quando o Tite caiu, eu falei, opa, tem uma crônica aqui. Então, não é só o Neymar que é Caicai. Vamos brincar aqui que o Neymar ensinou, deu todas as técnicas, como fazer, como simular, como fingir, para tentar desanuviar um pouco, para tentar suavizar um pouco o clima. E aí, quando eu fui para o computador, eu fui um pouco com essa, ou um tanto com essa ideia. Com relação à sua técnica, no que você se baseia para a sua produção? Eu penso que a crônica, ela tem que ser aquilo que o mestre Antônio Cândido dizia que ela tem que ser. Uma conversa na planície, um abraço, olho no olho. A ideia é que a gente pegue o leitor pela mão, sente com ele ali na sarjeta, na calçada, na sarjeta no bom sentido, na calçada, no meio-fio, e diga, escuta um pouquinho que eu acho que aqui tem uma boa história e uma história que vai te cativar. Essa coisa da empatia, do pertencimento, e aí tentar encontrar os melhores caminhos para cada uma dessas histórias. Às vezes é essa identificação entre personagens, às vezes é um cenário, às vezes é algo mais de natureza descritiva, às vezes são memórias, são lembranças. Mas eu acho que aquilo que marca classicamente a narrativa, descrição, ambiente, diálogos, fluxos de consciência, personagens, talvez nesse sentido, e aí acho que vem um pouco da minha formação também, a crônica raspe, tangencie, encoste ali em alguma coisa próxima da reportagem. Né? Só que a reportagem, claro, vai lidar com fatos, com apurações, com entrevistas. A crônica tem essa coisa maravilhosa da possibilidade de você lidar o tempo com a ficção, né? De você inventar, criar, trabalhar com a sua imaginação. Meu processo criativo e a tentativa de encontrar ideias vem um pouco por aí. Chico, o que você teria para falar para quem está começando a pensar em escrever crônicas esportivas? Arrisque, escreva, teste, sem medo e sem culpa, e sem vergonha no bom sentido. Né? Muitas vezes a gente vai produzindo, a gente vai tendo as ideias, a gente vai rabiscando, a gente vai rascunhando, e não fica sempre aquele friozinho na barriga e aquela falta de coragem de mostrar para um amigo, de mostrar para um editor, de mostrar para um colega, de publicar. Hoje a gente tem 1001 plataformas, do WhatsApp ao blog, do Facebook ao impresso. Então, que acredite no potencial, é um clichê, mas é verdade, né? Ele funciona, né? E o amadurecimento vem exatamente dessa experiência, das leituras, dos erros, dos acertos, das outras referências, das inspirações, de namorar, de flertar com o Luiz Fernando Veríssimo, com o Antônio Prata, com o Nelson Rodrigues. Esses caras são mestres. Ter essa possibilidade do diálogo também é muito importante. E, de novo, a coragem para publicizar aquilo que é a produção. Na sua opinião, qual a importância da contribuição das crônicas esportivas para o esporte? Fundamentais. De novo, elas acabam sendo espelho de muitas das nossas vontades, desejos, expectativas, intolerâncias e ignorâncias. Esse foi o placar do programa de hoje, pessoal. Quero agradecer muito o cronista Chico Bicudo por ter comparecido hoje e ter compartilhado conosco sua produção e opiniões. Agora, as suas considerações finais. Só quero agradecer imensamente, é uma alegria imensa voltar aqui à ECA, a casa onde eu me formei, por quem eu guardo grande carinho, boas lembranças, memórias maravilhosas, e para conversar sobre uma das minhas paixões, ou duas, né, o futebol e a crônica, com alguém que também aposta nessa mesma direção. Grande prazer, obrigado.
A segunda parte deste programa você ouve na semana que vem. A produção foi de André Martins Gonçalves, orientação do professor Luciano Vitor Barros Maluni. Este é um projeto vinculado ao PROCAD, Programa Nacional de Cooperação Acadêmica, convênio dos programas de pós-graduação em Ciências da Comunicação da Universidade de São Paulo e das Universidades Federais do Mato Grosso do Sul e do Rio Grande do Norte. Hoje não tem pós-jogo. Até mais. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.